Ele vai abrir, é? Som. Alô, som. Alô, som. Alô, som. Alô, som. Alô, som. Bom dia, meus irmãos. Alô, som. Sejamos todos bem-vindos, né? Alô, som. Alô, som. Vamos louvar o nosso Deus. Dá pra ver, Lu? Tá muito... Dá pra ver? Deixando mais baixo. Vamos cantar o nosso Deus. Alô, som. Eu prefiro olhar. Mas tem alguns hinos que eu vou fazer uma segunda voz. Tem outras coisinhas. Vamos louvar o nosso Deus. Eu já ajeitei. Você que não tem lugar aí atrás para sentar, pode sentar aqui na frente. Ficar aqui na frente. Dá pra ver, né, Rodrigo? Né? Você que está com seu filho, fique ao lado dele. Ensine ele a cultuar o nosso Deus. Tem local, lugar aqui na frente. Tem mais cadeira ali se vocês precisarem. Uma canção bem simples, mas é um louvor que na realidade alcança nossos corações, né? É o que Deus nos chama a nós fazermos. Cante a Deus o seu louvor, que seja alegre o seu cantar, que grandes coisas Deus tem feito, com gratidão venha clamar, ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes, batam palmas os rios e juntos, cantem de alegria os montes, sua vitória é completa, é tão leal em seu amar, e ao som de instrumentos vamos todos exultar, ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes, guardam palmas dos rios e juntos, cantem de alegria os montes, cantem sua vitória. Sua vitória é completa, é tão leal em seu amar, e ao som de instrumentos Vamos todos exultar, ressoe o ar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes, batam palmas os rios e juntos, cantem de alegria os montes, cantem Deus. Deus é nossa esperança, Sua mão vem nos salvar, e com toda confiança ao Senhor vou me entregar, ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus
Ó Senhor, eu te louvarei com todo meu coração. Contarei as muitas maravilhas que o Senhor tem feito. Por tua causa me alegrarei, viverei sempre ao teu lado, Altíssimo. Cantarei louvores a ti, ó Deus poderoso, eterno. O eterno é Rei, para sempre no seu trono julgará. Deus governa o mundo com justiça, julga os povos com retidão. É abrigo aos que são perseguidos, proteção em tempo de aflição. Quem te conhece Confia em ti, ó Deus poderoso. É abrigo aos que são perseguidos, proteção em tempo de aflição. Quem te conhece confia em ti, ó Deus poderoso. Glória a Deus. Ó bom Deus, que olha por nós e conhece o meu viver, e meus erros vem perdoar e permite recomeçar. De manhã ligo a minha voz e a esperança me faz renascer. Teu amor é o que me faz andar, tua graça é o que me faz sonhar. Bom é cantar ao Senhor, bom é viver pra te amar. Bom é servir onde eu for, sentir teus braços me carregar. Onde vou, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Onde vou, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. De manhã ligo a minha voz e a esperança me faz renascer. Teu
Podemos sentar. É o momento da ceia. Podemos ficar todos aqui, né? Começa a se mover. É isso. Aquele ar é um ar que ele não está natural. Antes ficava um, ele estava bom, mas agora. Vamos cantar ao nosso Deus nesse momento também, né, que Ele nos deu para a gente estar revendo, né, o sacrifício de Cristo. Vamos cantar um louvor. É momento de pensar, refletindo o amor de Deus, o amor de Deus, e meditar com gratidão em tudo que Ele fez. Ao morrer na cruz por nós, na cruz por nós, carregou a nossa dor, demonstrando seu amor, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o nosso Senhor. É Jesus. O amor é Jesus, O amor libertador. é Jesus. O amor é Jesus. Nos deixou a sua paz e a alegria de viver, nos encheu de esperança para podermos vencer. É momento de pensar e refletir o amor de Deus, o amor de Deus, o amor que nos curou, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, O amor nosso Senhor. é Jesus. O amor é Jesus, O amor libertador. é Jesus. O amor é Jesus, o nosso Senhor. É Jesus. O amor é Jesus, O amor libertador. é Jesus. O amor é Jesus. Bom dia, irmãos. Saúdo todos com a paz de Cristo. Este é o momento da ceia do Senhor, momento que a gente para poder refletir, se lembrar do que Cristo fez por nós. E gostaria de compartilhar com vocês uma escritura que está em Mateus 26, do 26 ao 30. Mateus 26, do 26 ao 30, que diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo:
bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então a ceia do Senhor é um mandamento que Cristo nos deixou para que a gente pudesse sempre se relembrar, sempre se lembrar do sacrifício dele, do sangue derramado, representado pelo sangue de uva, do corpo de Cristo esmagado na cruz, representado pelo pão. E a gente sempre tem uma tendência, como seres humanos, de esquecer das coisas, de cair na ingratidão. E Cristo, ele estabeleceu isso para que a gente sempre pudesse se lembrar do sacrifício de Cristo e se lembrar com gratidão. A gente se lembrar do que Cristo fez por nós e na consequência disso que é a nossa salvação. Então, irmãos, que possamos elevar nossos pensamentos no momento que estivermos participando da ceia de Cristo e que possamos celebrar isso até a vida eterna. Vamos orar juntos. Eterno Pai bendito, Pai amado, obrigado, Pai, podermos, nesta manhã de domingo, podermos relembrar com gratidão do sacrifício de Cristo, do seu sangue derramado, do seu corpo crucificado e esmagado na cruz. E por meio desse sacrifício aqui podemos viver na esperança da vida eterna, viver esperando até o momento que Cristo voltará e nos levará para sempre para uma morada nos céus. Que possamos participar da ceia do Senhor com gratidão e honrar a Ti, Deus, nesse momento. Te oramos, te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Esse é o momento das nossas ofertas e eu queria compartilhar com vocês uma escritura que fica em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Versículo 9 diz: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Essa escritura, eu estava pensando, irmãos, que se você pegar na Bíblia
os homens e as mulheres que ofertaram com excelência e os que não ofertaram com excelência, eles têm a ver com esse princípio aqui, com primícias, de colocar as primeiras partes. Desde a primeira oferta que a gente vê na Bíblia de Caim e Abel, a gente vê essa diferença entre prioridade, colocar em primeiro lugar nas suas finanças as ofertas a Deus. Isso tem a ver com coração grato, tem a ver com como você se relaciona com Deus. Então, a gente vê que as pessoas que colocaram a oferta como prioridade, essas pessoas agradaram a Deus, essas pessoas, elas tiveram bênçãos nas suas vidas, ao passo que as pessoas que não colocaram como prioridade, elas tiveram as suas vidas, ceifadas, ou tiveram uma vida recebendo aquilo que, seria devido pelos seus atos. Então, se a gente quer agradar a Deus, a gente tem que colocar as nossas ofertas não como qualquer coisa, como prioridade, não o resto, não aquilo que sobra. Só para ilustrar um pouco aqui, eu lembro que quando eu era criança, quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, eu convidei alguns coleguinhas, alguns amigos para meu aniversário. Eu sei que foi de última hora, mas assim, eu lembro que eu recebi um presente que eu fiquei meio que desconfortável, para dizer o mínimo, que era um perfume assim, mas eu vi que, olhei assim, tinha sido usado já, Então, imagina você receber o resto de alguma coisa, algo que não foi tão especial. A gente não se sente bem, A gente se sente desconfortável, chateado. E o que a gente tem oferecido a Deus? Para você pensar, será que tem sido as primeiras partes, as primícias, como fala aqui na Escritura, ou tem sido o que sobra, o que resta? Então, fica a reflexão. Vamos orar para que Deus receba as nossas ofertas, que Deus se agrade delas. Oramos. Eterno Pai bendito, Pai amado, obrigado, Senhor, por a oportunidade que o Senhor nos dá de oferecermos o fruto do nosso trabalho, de oferecermos aquilo que o Senhor nos dá, porque reconhecemos que não somos pessoas que somos capazes de colocar o pão em nossa boca, Deus, mas o Senhor é que faz com que a gente tenha condições, o Senhor é que faz com que a gente tenha um trabalho, que tenha a nossa renda e que possamos oferecer o fruto desse trabalho, Deus, ao Senhor, de coração puro, do coração grato, do coração que vai te agradar, Deus. Só receba as nossas ofertas, te oramos, em nome de Cristo, amém. Vamos sair agora? Vamos continuar, vamos cantar louvor. Durante esse momento você pode fazer sua oferta. Ah, é essa? É essa mesmo, eu ia cantar outra. Vem me ajudar, como um sonho, como um pássaro a voar. Sinto que estou livre, pronto pra recomeçar. Me mostra o caminho, seguirei seguro. Servirei a ti, ó Deus, o que és maior que tudo. Me mostra o caminho.
me sentar. Pode deixar aí. Bom dia, igreja. Esse é o momento da pregação e eu quero ler com vocês a Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 20. A gente vai ler do 27 até o 40. Lucas 20, 27. A gente vai continuar refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, e aqui é uma conversa de Jesus com os saduceus. Lucas 20, 27. Alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar sua mulher, mas não deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Então o segundo e o terceiro casaram-se com ela, e de igual modo os 7 morreram sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casam e nem são dados em casamento, nem podem voltar a morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Agora, no relato da sarça, Moisés mostrou que os mortos ressuscitam, quando ele chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Até aí. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado por esse domingo que estamos reunidos para engrandecer e exaltar o Teu nome, reconhecer que o Senhor é o único Deus santo, 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 o único Deus que existe, o Criador dos céus e da terra. Estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mais uma semana, para engrandecer o Teu nome, por tudo que o Senhor é, que o Senhor era, que o Senhor vai continuar sendo. O Senhor é eterno, o Senhor não passa, o Senhor não descansa, o Senhor não se cansa. Obrigado por Senhor Deus ser tão grande assim, se importar com nós tão pequenos, que o Senhor possa ficar com essa reflexão que vamos fazer da Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir, possa purificar, possa direcionar. Nenhum de nós somos dignos de estar perto do Senhor, somos pecadores, somos falhos, mas fomos limpos pelo sangue de Jesus, fomos lavados, fomos justificados, fomos perdoados, e queremos agradecer ao Senhor por essa reconciliação, por essa transformação que o Senhor nos faz por meio de Jesus, que a cruz que Ele carregou por nós não seja em vão em nossas vidas. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Aqui no texto é uma conversa de Jesus e os saduceus. E os saduceus eram uma seita do judaísmo parecida com a seita dos fariseus. Mas eles tinham uma característica específica, que eles não acreditavam na ressurreição. Eles só acreditavam nessa vida. E o assunto da ressurreição, ele é muito importante na nossa convicção como cristãos, porque Jesus ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. Esse é o fundamento da nossa fé. É isso que prova que Jesus é o Filho de Deus, porque Ele morreu e ressuscitou, está ao lado de Deus. E nós também vamos ressuscitar. Quando fomos batizados, a gente também morre para essa vida e ressuscita para uma nova vida com Cristo. Quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar e quem estiver vivo vai ser levado. Isso é bem claro nas Escrituras. Só que isso, nessa época, para os saduceus, era um embate. E por isso que eles vêm com essa pergunta relacionada ao casamento.
é como se fosse uma pergunta lógica. Eles não acreditavam na ressurreição e eles usavam esse caso desses 7 irmãos que se casaram com uma única mulher sem deixar filhos e se perguntam, e lá na ressurreição, quem vai ser o marido dela? Isso para eles era uma incógnita, isso para eles dificultava eles entender e acreditar na ressurreição. Essa situação era uma barreira para eles. E eles chegam com essa dúvida para Jesus. A gente não sabe se foi um teste ou se era uma dúvida realmente sincera, mas a resposta de Jesus, ela nos direciona muito na convicção que a gente deve ter em relação à ressurreição. Versículo 34. Vamos ler novamente. Jesus respondeu: os filhos dessa era casam-se e se dão em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casam e nem são dados em casamento. Então Jesus aqui vem dizer que a gente pode ser ou não considerado digno. E o que nos torna dignos de participarmos da ressurreição? A nossa fé em Jesus, apenas isso. Não é o que a gente faz ou deixa de fazer, o nosso mérito, se a gente é bonzinho, se a gente não é, os nossos acertos, se a gente acertou mais do que errou. Não é isso. É a nossa fé em Jesus, o nosso arrependimento dos nossos pecados, é a gente fazer parte da igreja de Jesus, do povo escolhido por Deus. Porque ele fala aí, no versículo 36, nem podem voltar a morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Então, somente por Jesus, somente por sermos filhos de Deus, ressuscitaremos. Então, irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante. Uma das questões mais sérias da humanidade é isso. O que acontece depois da morte? O que acontece depois que a gente morre? E esse assunto a gente viveu muito esse ano, né? Com a morte de Dona Esterlita, com a morte de Carminha, quando teve o tio de Jéssica que também faleceu. E quando a gente vê alguém que está ali bem, depois morre, a gente vê o caixão, o enterro, a gente fica reflexivo. A gente fica pensando na nossa fé, na fé da pessoa que morreu. E a Bíblia nos dá essa resposta do que há depois da morte. Só que isso a gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé para acreditar que depois da morte há o céu ou o inferno. E isso necessita fé, porque naturalmente a gente não consegue acreditar nisso. Porque naturalmente a gente é muito fixado nas coisas que a gente vê com nossos olhos, que a gente ouve com nossos ouvidos, isso é natural. Mas a ressurreição é sobrenatural. E eu já vivi algumas situações de quase morte. Eu caí de um telhado de 4,5 metros, eu fui atropelado por um carro quando eu estava de bicicleta, já sofri algum acidente de moto. Então, quando eu passei por esses momentos de quase morte, isso é muito forte, isso marca a gente. Eu fiquei muito reflexivo sobre a minha vida. E eu acredito que vocês também. E falar da morte, ela é muito importante. Porque quando a gente entende a morte, a gente consegue viver de uma forma mais sábia, de uma forma mais entendida do que há por vir. Porque todos os nossos atos ecoam na eternidade. E a gente não deve ter medo da morte. Vamos ver lá em Hebreus, capítulo 2, 14 e 15. O cristão não deve ter medo da morte. Se você está com medo da morte, você precisa ler um pouco mais a Bíblia. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por meio da sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, o medo da morte, ele nos escraviza. É igual lá, não lembra daquele filme do Egito, que fica o egípcio lá chicoteando o israelita para ele construir? Quem tem medo da morte é escravizado por isso. Mas a gente vê na história da igreja, a gente vê que Jesus não tinha medo da morte, os apóstolos não tinham medo da morte, eles pregavam sem medo de serem mortos por isso. Só que hoje, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente não tem essa perseguição.
E pode ser que a gente esteja escravizado pela morte de uma forma sutil, sem perceber. Hoje a nossa morte é para o nosso pecado, é para os nossos desejos que não agradam a Deus, é para a nossa preguiça, para o nosso comodismo, para a imoralidade que há no nosso coração, para tantos outros pecados. É aquela cruz que Jesus fala: carrega a sua cruz e siga-me. Carregar a cruz é estar disposto a morrer. Estar disposto a morrer é viver para Cristo. Isso aqui, vamos ressuscitar. Vamos lá em João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. João 11, 25 e 26. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa é a pergunta que Jesus fez naquela época para a irmã de Lázaro e também faz para a gente hoje. A gente acredita nisso aqui? Que Jesus é a ressurreição e a vida? A gente acredita realmente? A nossos dias, as nossas decisões, a nossa postura, as nossas escolhas, a nossa casa, tudo que fazemos, tudo que vivemos, é realmente entendendo profundamente que Jesus é a ressurreição e a vida? É realmente entendendo que vamos morrer, vamos ressuscitar e vamos passar uma eternidade com Deus? Ou a gente está muito preso a essa era? Ou a gente está muito preso ao que acontece no nosso dia a dia, nos problemas da nossa família, nos problemas do nosso país, a política, uma bagunça. Essa semana eu até parei de mexer nas redes sociais porque era tanta confusão que eu parei, porque não estava me ajudando. Isso estava me fazendo olhar muito para cá e pouco para o céu. Muito para essa era e pouco para a era que há de vir. Aí vocês podem anotar, depois vocês podem ler 1 Coríntios 15, que vai falar de como é realmente a ressurreição, o nosso novo corpo, a nossa nova vida. Mas eu quero falar muito sobre essa questão de crer em Jesus, de como é a salvação. Vamos voltar uns capítulos aí de João. João capítulo 3, versículos 14 até o 18. João 3, 14. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aquele que crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então é isso. Aqui é a nossa fé, aqui é a nossa salvação ou condenação. O que vem depois da morte? Céu ou inferno? Salvação ou condenação? E o que define? A nossa fé. No que acreditamos. Só que hoje as pessoas têm uma visão equivocada do que é crer em Jesus, do que é acreditar em Jesus, do que é ser um cristão, do que é realmente seguir a Jesus. Aí quando eu estou estudando a Bíblia com as pessoas, aí chega nessa escritura, eu pergunto, quando a gente entra no ônibus, está escrito lá. Aí aqui tem um problema em Recife que eu fiquei muito complicado quando eu mudei para cá, porque tem Barro, Macaxeira. Aí você tem que saber se ele está indo para o Barro ou se ele está indo para Macaxeira. Lá em São Paulo não, é só, se fosse para o Barro, estava escrito só Barro. Aí você pegava, subia no ônibus, aí você acredita que aquele ônibus vai para o Barro, que o motorista sabe dirigir, você acredita que vai chegar lá no destino. E andar com Jesus é a mesma coisa, é como se fosse um ônibus, está escrito lá, salvação. E a gente entra, e pior que não precisa nem passar a catraca, porque ele já pagou o preço da tarifa. Você vai nem reclamar porque está ruim, chegou lá, não achou, vem. A nossa fé é essa passagem de subir nesse ônibus. E subir no ônibus de Jesus exige arrependimento dos nossos pecados, como Jesus pregou, como os apóstolos pregaram. Sem arrependimento não conseguimos subir. A gente vai ficar vivendo afundado no pecado, a gente não está em Jesus, como as cartas de 1 João falam. Para entrar no ônibus de Jesus que leva à salvação, precisamos nos arrepender.
É assim que a gente consegue entrar. Precisamos acreditar em Jesus, que Ele, Filho de Deus, veio à Terra, viveu como um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, pregou, morreu, foi crucificado na cruz, ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus. Essa é a nossa boa confissão que a gente fez lá no batismo, lembra? Jesus Cristo é o meu Senhor. Então, se eu disse que Jesus é o meu Senhor, eu sou escravo. Então eu obedeço. Arrependimento, obediência a Jesus. Aquele que me ama é o que obedece, que Jesus fala em João 14. Então, nós precisamos entrar com fé. Não é só você chegar aqui no domingo, sentar no banco da igreja e ir embora e a sua vida segue normal como qualquer vida de outra pessoa. Não é só isso que é viver para Cristo, que é viver acreditando em Jesus. Tem uma série de coisas que Deus estabelece na Bíblia. Vamos lá para Tiago, capítulo 2. Agora vamos ver o que Paulo falou para Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Sobre a fé e obras. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã precisa de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também, a fé, por si só, se não é acompanhada por obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras, por meio das obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e estremecem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Então, irmãos, a nossa fé ela tem que ser acompanhada por obras. A nossa crença em Jesus tem que ser acompanhada pelos passos que Jesus deu. Aquele que afirma estar em Jesus deve andar como Jesus andou. Então, uma coisa vai junto com a outra. Se eu tenho fé, mas a minha fé não me leva a amar as pessoas, principalmente dentro da minha casa, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus vizinhos, as pessoas, meus colegas de trabalho, meus parentes, meus pais, meus avós, meus tios, meus sobrinhos. Isso, crer em Jesus deve moldar a nossa vida como um todo, em todas as eras. A forma como a gente gasta o nosso dinheiro, a gente deve ofertar. Quando eu estava falando para a Milena vai receber uma bolsa. Eu falei, tem que ofertar, Milena. Você é uma discípula. A gente tem que ofertar. Como assim eu sou um cristão e eu não oferto? Isso está errado. Como eu sou um cristão e não consagro a Deus as primeiras partes, as melhores partes? Eu não me esforço para ofertar a Deus, para agradar a Deus, para dedicar a Deus um pouco daquilo que eu recebo. Então, isso deve ser trabalhar junto, fé e obras. E falando em fé, não tem como falar em fé sem ler Hebreus 11. Vamos lá. Hebreus, volta um pouquinho aí na Bíblia. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos.
Então isso é a fé. É uma confiança, é uma certeza, e ela é baseada na palavra de Deus. As informações que baseiam a nossa fé precisam vir da palavra de Deus, não dos ditados populares, não do que a gente ouve, mas sempre da palavra de Deus, porque a nossa fé assim será pura, a nossa fé assim será verdadeira, a nossa fé assim será baseada nas Escrituras, não enviesada pelos nossos desejos, não enviesada por outras pessoas, mas purificada por Jesus. Então a gente precisa ter essa certeza de que esperamos a volta de Jesus, essa certeza de que não vemos, a gente não viu Jesus nascendo, a gente não viu Davi matando Golias, a gente não viu o mar vermelho se abrindo, a gente não viu Jesus ressuscitado, a gente não tocou lá na ferida igual os discípulos fizeram, não viu as coisas, não viu Jesus comendo depois de ressuscitado, não viu Jesus aparecendo do nada num local fechado. Nem Jesus aparecesse aqui, ia ser muito mais fácil a gente acreditar, só que a gente precisa ter fé. Isso que deve ser a nossa oração, para que a gente tenha fé verdadeira. Aí no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então Deus está estabelecendo, você precisa acreditar, porque a gente não pode ver Deus, é igual o sol. Antes eu soltava muito pipa, quando eu era criança, soltava contra o sol e nem usava óculos nem nada. Aí depois eu cresci, aí fui soltar pipa um dia e não conseguia, olhava para o sol, chorava, os olhos lagrimejando, porque a luz do sol é muito forte. E é parecido com Deus, Deus é muito santo, é muito puro, a gente não consegue olhar para Ele, a gente não tem capacidade ainda de ver a Deus. Só que quando Jesus voltar, vai nos dar um novo corpo, vai nos purificar, vai nos glorificar, a gente vai poder ser capaz de ser igual a Adão e Eva, que foram os únicos seres humanos que caminharam com Deus. Adão e Eva caminhavam com Deus no jardim e Jesus veio restaurar esse projeto de Deus. Então a gente deve crer que Deus existe e crer que Deus recompensa. Ver que Deus é generoso. Deus é um Deus generoso. Ele nos recompensa quando a gente busca Ele. Como os saduceus chegaram lá com a dúvida de Jesus, Jesus esclareceu a dúvida deles. Não se casa, não é assim. Na eternidade vai ser diferente. Na ressurreição vai ser diferente. E da mesma forma a gente pode chegar a Deus com nossas dúvidas, com nossos problemas, com nossas situações, e Ele nos recompensa, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Deus não é um Deus ausente. Versículo 32 do mesmo capítulo de Hebreus 11. Que direi mais? Não tenho tempo, nem eu tenho tempo aqui para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, e outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele
pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ao desprezar a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Então, a gente vê muito claro a questão da fé, da ressurreição, de como esses heróis da fé viveram. O mundo não era digno deles. E esse deve ser o nosso exemplo de como a gente deve conduzir a nossa vida. E o que vem depois da morte? Salvação ou condenação. Depende da nossa submissão a Deus ou não. Se nos submetemos a Deus por meio de Jesus, salvação. Agora, se somos rebeldes contra Deus, querendo viver a vida do nosso jeito, infelizmente, condenação. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos agradecer ao Senhor por Jesus, pelo sangue dele derramado na cruz, por cada coisa que ele sofreu sem desistir, sem desanimar, para glorificar o Senhor, para abrir o nosso caminho, para que a gente pudesse ter o perdão dos nossos pecados, a justificação, a reconciliação com o Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor pudesse vir até nós, para que pudéssemos receber o Espírito Santo, para que pudéssemos ser santificados por meio do Teu Santo Espírito, por meio da Sua palavra. E queremos pedir ao Senhor que o Senhor aumente a nossa fé, a nossa certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, nos ajuda a acreditar que o Senhor existe, nos ajuda a ter fé que o Senhor recompensa nós que buscamos ao Senhor. Não há mérito para nós, até a nossa fé vem do Senhor. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé, que a nossa vida possa ser uma vida de pessoas, de uma igreja que realmente segue a Jesus, de realmente discípulos de Jesus, que imitam a Jesus na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir, como administramos as nossas finanças, como cuidamos dos nossos casamentos, como cuidamos dos nossos filhos, como amamos as pessoas ao nosso redor, a forma como trabalhamos. Que Jesus possa ser refletido em nossa vida. Isso é ser luz do mundo, como Jesus falou, para que a gente possa brilhar e que as pessoas possam ver as obras que fazemos por meio do Senhor e glorificar o nome do Senhor. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, pois Senhor quem fez tudo. A gente só entra no ônibus de Jesus, a gente só arrepende dos nossos pecados. O Senhor nos ajuda a nos arrepender dos nossos pecados. Em tudo precisamos do Senhor. Precisamos da ajuda do Senhor para nos arrepender, a nos livrar do pecado que tenta se agarrar a nós. Nos ajuda a nos arrepender, a transformar a nossa mente, as nossas práticas, a imagem de Jesus. Nos ajuda a ter essa fé em Jesus profunda, sincera, verdadeira, baseado na palavra do Senhor. Que o Senhor possa conduzir nós individualmente, cada irmão, cada irmã, que o Senhor possa conduzir cada pessoa, cada visitante que está aqui para perto do Senhor, cada pessoa que está estudando a Bíblia, que o Senhor possa se revelar a essas pessoas, que elas possam tomar essa decisão de fazer Jesus Cristo o Senhor da vida delas, e que nós, discípulos, prossigamos nessa corrida que o Senhor nos propõe rumo ao céu. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Vamos for de pé? Vamos cantar mais um louvor. Deus nos chamou para anunciar a todos salvação. Vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Deus nos chamou para nos
nos salvação. Mudar de vida, fazer discípulos de Cristo Senhor. Pronto a perdoar, puro no amar, unido no Senhor. Foi pra essa paz que Alô. Paz de Cristo, irmãos. Eu queria agora, logo em seguida, vai ter agora um momento de convívio. Aí eu queria, antes disso, chamar os homens que são membros da congregação, né, batizados, a virem aqui na frente para a gente fazer uma breve reunião. Então, quando você vier, traga uma cadeira, tá? Para a gente sentar aqui, que a gente vai tratar de 2 pontos que são importantes para a gente, tá bom? Vamos terminar com a oração. Senhor Deus, obrigado por esse domingo, Pai, que é o dia do Senhor. Agradecemos para o Senhor permitir, Deus, que pudéssemos vir aqui cultuar o Senhor e também praticar, Deus, a comunhão no Espírito, Pai, se relacionando um com o outro, Pai, com conversas espirituais, Deus, com desejo, Pai, de edificar, Pai, encorajar a fé do outro, Pai, e também receber, Pai, encorajamento, ter abertura de coração, Deus, para abrir sobre nossas angústias, nossos pecados, Pai, e orarmos juntos, para que o Senhor possa nos conduzir, Pai, firmes no Seu Filho, Pai, abençoe esse momento de convívio, fica com nossa semana, que ela seja consagrada ao Senhor, ajuda-nos a consagrar nosso corpo e nossa mente em santidade a Ti, e perseverar para que Seu nome seja glorificado. Oramos gratos em nome de Jesus, amém. Amém. Nosso culto está encerrado e chamar os homens aqui na frente, por favor.